Olá a todos e bem-vindo ao Casos das 5, um podcast português em que se falará dos vários casos fechados ou em aberto. Meu nome é Ana e comigo tenho a Luísa. Olá! E a Filipa. Olá a todos! Elas irão ajudar-me a falar sobre o caso, como também a dar as suas opiniões pessoais. Para começar, queremos avisar que este episódio tem fins educacionais e tudo o que vamos dizer é com informação encontrada na internet e em outros meios. Não é para ofender ninguém, apenas temos como objetivo informar os ouvintes. Durante os comentários estamos simplesmente a dar a nossa opinião pessoal, que não deve ser tomada como verdade, mas encorajamos aos nossos ouvintes a tomar a sua opinião no final do episódio. Hoje iremos falar do Estripador de Lisboa. Já ouviram falar? Eu por acaso não tinha ouvido falar. Eu ouvi algumas histórias, mas nunca soube muito bem o que é que se tinha passado. Que histórias ouviste? Não sei, que havia história de que em Lisboa era perigoso à noite porque podia aparecer o estripador. Eu ouvia rumores que existia esse estripador e que basicamente ele estava a passear por Portugal e ele andava atrás de raparigas para matar e estuprar. É como eu, é basicamente isso. O engraçado é que nem sequer passou na altura em que ouvimos isto. Exato. Pronto, vou começar a falar sobre o caso. O caso começa a 31 de julho de 1992, em Lisboa. Maria Valentina, 22 anos, mais conhecida como Tina, foi encontrada nessa manhã, atrás de um barracão no Pinhal, perto de Póvoa de Santo Adrião. Pela autópsia, Tina levou golpes de faca entre o tórax e a barriga. Foi estrangulada, cortada no coração, partes do fígado, intestinos e vagina. Seu corpo estava deitado num banho de sangue. O Serviço de Prevenção de Secção de Homicídios recebeu a chamada. O cadáver seguiu para os exames periciais e o médico legista, em fevereiro, em que este percebeu que o assassino ainda estava à experiência. Durante o ano de 1992, surgiram telefonemas, muitas cartas anónimas foram enviadas e tudo foi investigado, mas mesmo assim faltavam provas, até o segundo crime. A PJ entrou no caso em 3 de janeiro de 1993. 6 homens a trabalhar 24 horas no mesmo caso e às vezes até com o apoio do Departamento de Combate ao Tráfico de Drogas, a ceder homens da sua brigada de vigilância durante a noite. Seguiram-se pistas entre Lisboa e Cascais. Foram ouvidas várias pessoas ligadas ao passado delas, mas tudo informalmente, sem indícios suficientes para prender ou sequer interrogar alguém. Foram estas as palavras do coordenador João de Sousa. A PJ sabia que os assassinos em série voltam a matar e corriu contra o tempo, mas faltavam pistas para prender o acusado. A 27 de janeiro de 1993, a segunda vítima apareceu. Maria Fernanda, de 24 anos, também encontrada atrás de um barracão, perto da estação Entre Campos, de manhã cedo por trabalhadores das obras da ponte ferroviária. Esta foi também estrangulada, esventrada, cortada e teve os mesmos órgãos internos removidos da primeira vítima, mas desta vez os seios também foram removidos. A 15 de março, aconteceu o que a PJ temia. O estripador voltou a atacar. A terceira vítima do assassino foi a Maria João, de 27 anos. Ela foi mutilada, da mesma forma que Fernanda, encontrada a 100 metros, onde foi encontrado o corpo de Valentina, mas todos os órgãos removidos. A PJ investigou o passado de Maria João, que revelou que ela era mais uma prostituta e toxicodependente, como as outras vítimas. Mas o que é que estaria ela a fazer ali? Não? É que se foi uma zona que já tinha sido encontrado um corpo, ela estava demasiado perto da zona. Basicamente é a zona onde elas trabalham. Elas têm uma zona própria para trabalhar. Sim, mas o facto de uma delas ter sido encontrada morta, deviam ter mudado de zona. Mas para ela não sabiam que existia, que era um assassino em série. Para elas era só um. Era só um caso, né? Exato. Então para elas foi do tipo, foi só aquela. Provavelmente foi coisa passada. E por outras entrevistas que estive a ver, de outras prostitutas, elas diziam, aconteceu isso com elas, mas eu continuo a trabalhar porque tenho que ganhar dinheiro para Exato, claro. X coisas. Sim, não, eu não condeno. É mais essa cena. Esta que foi encontrada a 100 metros do local foi a terceira vítima. Com 2 vítimas já devia haver a preocupação de pode haver mais de nós, devíamos mudar de zona. Pois, mas se calhar como é
como deve ser um negócio já com muitos clientes e assim, se calhar acho que se calhar eles não queriam estar a mudar, né, de também. sítio. Se calhar acho que não lhes Também. Mas convinha. é mais aquela coisa. E depois também pode ser a zona do assassino, podia ser essa área, já que ela foi encontrada tão perto. Claro. Não só. Basicamente, elas têm uma zona própria, onde estão todas. As pessoas vão lá de carro, pagam para elas e elas levam-na para esse barracão, que é uma zona onde elas fazem lá o seu trabalho, as várias coisas. Por entrevistas que eu li de outros dos polícias e até mesmo dos médicos que foram lá tirar as provas, aquilo era uma confusão, porque tinha sêmen de vários homens, ADN de vários homens. Sim, muito muito ADN de outras para identificarem o prostitutas suspeito. e aquilo era uma lixeira, tinha restos de comida, restos de Pois, de aquilo também roupa. devia estar também abandonado, não é? Exatamente, aquilo era abandonado, então elas aproveitavam para ter essa zona só para elas, para poderem fazer o trabalho delas. Claro. É só que depois encontrar ADN fica difícil, não é? No meio de tanta amostra. Se pensarem bem, foi inteligente dele. De certa maneira, sim. Foi. Tecnicamente, toxicodependentes, prostitutas, são as vítimas mais fáceis para esse tipo de pessoas apanhar. Sim, os grupos Porque são- marginalizados. Exatamente, porque até mesmo pessoas normais tendem a olhar para o outro lado quando veem que não é uma pessoa que, pronto, vamos dizer entre aspas, normal, não é? Se não tem nada a ver com elas, elas olham para o lado, não querem saber. E Sim, muitas vezes algo mal acontece porque as pessoas simplesmente preferem olhar para o lado do que perceber que alguma coisa está a acontecer. exato. O perfil das vítimas era de mulheres jovens, baixas, morenas, prostitutas, toxicodependentes, seropositivas, e todas com os nomes iniciais de Maria. Essas iniciais foram rasgadas com um objeto afiado no corpo. Ele marcou as vítimas? Sim, no corpo delas, com o objeto, escreveu Maria. O nome Estuprador de Lisboa foi dado pela PJ e pelos mídia, uma forma de colocar um nome ao assassino que aterrorizava a cidade na altura. A polícia deu-lhe o nome? A mídia deu o nome e a PJ a partir daí decidiu, pronto, como não temos realmente o que não, porque chamar... não é normal a polícia dar esse tipo de nomes. Como eles não tinham assim um nome como José, olha, vai ser o José. Não, eles, olha, vai ser o Estuprador de Lisboa. É que é um nome bastante chamativo, muito... que chama a atenção. É para vender jornais, não é? A mídia precisava para os jornais e para a televisão, precisavam de algo, de ter alguma coisa. Um nome que choque, né? Exato, um nome bastante. Algo que chama a atenção quando as pessoas vão comprar o jornal. Um nome sensacionalista. Tu olhos e tem aquilo palavras enormes, Estuprador de Lisboa volta a atacar. Exato. Tu compras logo o jornal. Comprar o Tandas, eu vou ler o jornal online. Oh, mas naquela altura ainda não era online. Estamos em 1993. Estamos em 1993. Exatamente, pronto, eu não ia ler o jornal online, eu ia à biblioteca e eles têm o jornal. Exato. Ou ao café, também dá. Ao café, tinha lá já em Ou ao café, sim. Segundo o médico legista José Sobreiro, da época dos crimes, o perfil do estuprador encaixa num solitário, sem relações com as vítimas. Elas estavam vivas quando foram esventradas, apenas conscientes devido às fortes pancadas na cabeça, praticamente pelo estuprador, que arrancou o coração, fígado e pulmões. Demorou-se junto a elas, mas nem assim deixou vestígios. Mantinha os rostos das vítimas intactos e nunca limpou o sangue. Os 3 crimes foram cometidos de noite. Isso sim, é um ato um bocado mesmo chocante, né? Uma vez que ele estava... Estás a imaginar, ele bateu nelas, elas estavam inconscientes, elas estavam a sentir quando ele
estava a torturá-las. Sim, elas ainda estavam vivas, não é? Exatamente. Sim, exatamente. Elas só morreram porque Com a falta de Por sangue. causa dos falta de experimentos. sangue. Exato. E se alguém chegasse lá e se calhar elas podiam ser salvas. Não sei. Que ele tirou-lhe muitas coisas. Tirou-lhe órgãos. Exato. Não, mas ele arrancou o coração e os pulmões não dava. Não durava muito. Não, Não. dá. e mesmo assim, para chegar ao coração, elas já estariam mortas. Não, Sim, Claro. que ele porque abriu-as. o- Não sei, ele... Não sei para onde é que ele começou para saber se elas já estavam não mortas. é que é assim, o coração, tu tens as costelas em cima, tens os pulmões por cima do coração também. Sim, mas ele deve ter tirado por este- baixo, não é? Tipo, deve ter tirado o Então deve ter estômago, porque tirado ele diz que ele também primeiro- tirou o fígado. Então deve ter tirado o fígado e depois é que tirou isso por baixo. Exato. Deve ter também tirado as tripas. As tripas. Pronto, estamos a perceber que isto foi bastante doloroso para elas E muito gráfico. E muito gráfico e muito Muito trabalhoso para ele. Isto demonstra que ele tinha tempo. Que ele Sim, sabia que É. ninguém o ia interromper. exato. Mas isso mostra também o quão confiante ele estava, porque para levar o seu tempo, assim com as vítimas, é porque ele estava confiante que tinha todo o tempo do mundo. E se notarem, a primeira vítima, ele só tirou alguns órgãos. Mas a partir da segunda e da terceira, ele começou a tirar cada vez mais. Pois, Foi ficando confiante. exato. Já sabia que não ia ser interrompido, não é? Apesar das investigações apontam os 3 crimes semelhantes, não houve crimes contra as prostitutas nos meses e anos que seguiram. Apesar das evidências dos crimes, poucas ou nenhumas provas foram encontradas no local. Nenhum sangue, exceto das vítimas, cabelos, pegadas ou pedaços de luvas do estripador. A polícia tinha alguns suspeitos, mas nenhuma prova contra eles. Após os 3 crimes, subsequentemente, as investigações da PJ apontaram semelhanças com outros crimes em 1990 na mesma região, quando outras 2 mulheres, também prostitutas, foram assassinadas e os corpos foram encontrados com as semelhanças do estripador de Lisboa. Em março de 1993, 2 agentes da FBI estiveram em Lisboa após o 3º homicídio. Traziam fotos e relatórios sobre os crimes idênticos de New Bedford, uma cidade localizada em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1988. Ok, tinha de ser Estados Unidos, pronto. E é Estados Unidos? É sempre. Eles têm os maiores, tipo, serial killers, os casos maiores são de lá. Exato. Pois é. Não entendo. Será que é porque se faz mais, entre aspas, publicidade? Porque lá se fala mais do que aqui? É que é uma cena tão esquisita como eles tratam os serial killers lá, que eles têm cartas de fãs, admiradoras. Uma coisa é estar interessado em querer saber o que aconteceu, o porquê que aconteceu e estar interessado no facto de informar, aprender, não é? Como nós estamos aqui a fazer. Agora, outra coisa é adorar o assassino como se fosse Isso é outro como se nível. fosse um músico ou um ator ou coisa assim. Um ídolo, não é? Eles tratam eles como se fossem realmente um ator ou um músico ou É um ídolo. até mesmo um cientista em que tu tens de adorar e queres seguir ou coisa do género. Ai, não faz sentido. Os americanos são loucos. Continuando. Em New Bedford existe a maior comunidade portuguesa e por isso é que eles vieram. Porquê? O FBI relacionou os crimes do estripador com mortes semelhantes naquela cidade, pois ele poderia ter sido assassino em série ativo naquela cidade. Para o FBI, a teoria é que ele seja um membro já da comunidade portuguesa de New Bedford, que tinha deixado a cidade e o país para Portugal, onde voltou ao trabalho depois de chegar ao país nativo. Alguns dias depois, a PJ prendeu um suspeito, mas foi logo solto por falta de provas. Em Portugal, os corpos das vítimas foram brutalmente mutilados, coisa que não aconteceu em New Bedford. Os 2 agentes da FBI retornaram aos Estados Unidos, sem que nenhuma ligação dos crimes de 1988 jamais foram confirmados e a identidade do assassino nos Estados Unidos permanece desconhecido. Entre 1993 a 97, houve também 4 crimes semelhantes em 4 países europeus: Holanda, República Checa, Dinamarca e Bélgica. As autoridades europeias suspeitam que o serial killer de Lisboa pode
pode ter-se tornado motorista de caminhão de longo curso. Isto permanece como especulação, já que nenhum dos assassinatos dos 4 países europeus foram resolvidos. Em 2005, os crimes contra as 2 prostitutas de 1990 prescreveram. No entanto, prescreveram no sentido em que passou demasiado tempo e que legalmente já não. Exato. Já deixaram de. Foram absolvidos, não é? Já tinham passado 15 anos. Já tinham passado o tempo legal. Exatamente. Passaram de prazo, basicamente. Passaram de prazo. Porque não faz sentido. Eu acho que assassinatos não devia passar de prazo o crime. Também Exato, não... porque passado muitos anos existe nova tecnologia e novas maneiras de resolver um crime. Exato. Sabe-se lá, agora, atualmente, não se pode resolver um crime de 1990. Exatamente. Provavelmente com as provas que se tinha na altura, podemos agora ter tecnologia boa o suficiente para resolver o crime, provavelmente. É verdade que muita coisa já passou, mas se eles tiverem lá provas, podia-se depois fazer novos testes. Exato. Exatamente. No entanto, posteriormente às investigações da PJ, concluíram que há semelhanças com os crimes, mas só encontraram evidências. Apenas 3 crimes de 1992 a 93 são realmente praticados pelo mesmo criminoso. Em 31 de julho de 2007, o primeiro crime prescreveu. O mesmo ocorreu com os outros 2 crimes. O segundo em 2 de janeiro de 2008 e o terceiro a 15 de março de 2008. Mesmo que o assassino seja descoberto, não poderá ser processado ou julgado, e muito menos preso, pois pelo Código Penal de Portugal, qualquer um dos crimes ocorridos prescreve em 15 anos e a pena é até 25 anos. Mesmo que encontrassem agora, ele não poder ser preso. Mais uma vez, é uma coisa estúpida isso. Pois. Agora aqui uma situação que passou-se em 2011, que vocês vão achar muito engraçado. No dia 30 de novembro de 2011, vieram notícias ao público que a PJ reabre o caso Estripador de Lisboa. A reabertura aconteceu após a tentativa de um jovem participar num concurso de televisão chamado A Casa dos Segredos. Ai, só podia. Só podia. Ai, o que é que ele fez? Diz lá. O jovem, ao apresentar-se à produção do programa, a dizer que poderia revelar a verdadeira identidade do assassino de Lisboa, acabou por denunciar o próprio pai, José Guedes, de 46 anos, ex-trabalhador da construção civil, que vivia em Matosinhos e que estaria a trabalhar em Lisboa no momento. Ui, o filho logo a denunciar o pai. Ui, os jantares de família devem ser bonitos agora. Que lealdade. Em 1 de dezembro, a história também foi revelada à empresa pela jornalista Felícia Cabrita, do Jornal Sol, que havia a realizar investigação sobre o assunto que levou à prisão deste homem a 23 de novembro. José Guedes confessou a ela os assassinatos numa entrevista filmada à Sra. Cabrita, antes de ser detido, embora não assumindo as mortes dessas 3 mulheres em 1992. Ele confessou mais 2 crimes, de janeiro de 2000 e 2004, em Portugal e Alemanha. No entanto, o juiz decidiu inicialmente pela prisão preventiva por causa do SMS para o telemóvel da jornalista do Sol, onde ele ameaçou matar mais 2 prostitutas. Segundo a notícia do jornal Correio da Manhã, publicada no dia 11 de janeiro de 2012, José Guedes não é estripador de Lisboa. A polícia judiciária comparou a impressão palmar encontrada no pacote de leite com sangue junto ao cadáver da terceira vítima, Maria João, e chegou à conclusão que ele mentiu. José Guedes, entretanto, continua preso na cadeia de Aveiro, uma vez que a sua prisão se baseia nas suspeitas de que, em 2000, matou Filipa Ferreira, em Cassia. A comparação terá sido feita recentemente. Nunca teria efeitos legais, uma vez que os crimes do estuprador já prescreveram. No entanto, numa entrevista ao semanário Sol, José Guedes disse ser responsável pela morte das 3 prostitutas na zona de Lisboa e chegou a entregar alguns diários onde descrevia o que aconteceu. Em 1993,
quando a polícia judiciária descobriu a impressão de uma mão no pacote de leite. Chegou a ser muito discutido entre os inspectores se o vestígio tinha qualidade para uma futura comparação. A impressão palmar acabou por ser incluída no processo, por se considerar que era possível ser usada para a comparação caso surgissem suspeitos. Então, eles encontraram uma impressão, mas não tinham... Eles simplesmente aguardaram porque não tinham maneira de a usar, certo? Certo. Então eles simplesmente guardaram a impressão para futuros suspeitos. Sim. E só depois, em 2000, agora só em 2000 e... Quando é que foi isto? 2011 é que, passado não sei quantos anos, é que se lembraram da impressão? Basicamente, eles olharam para a impressão e pensaram, ok, não temos nada para usá-la, mas está aqui. Ok. Em caso que... Ok, pronto. Esta versão do José Guedes, de ele dizer, olha, eu sou assassino, fez a PJ ficar muito em dúvidas. Do tipo, será que é possível um assassino voltar ao fim de tantos anos e admitir? E confessar, não é? Confessar o que ele fez. Assim, o crime já tinha prescrevido, por isso ele provavelmente se fosse ele... Não tinha nenhum problema, não é? Exato. Aliás, uma característica de muitos serial killers é que eles gostam de se gabar dos crimes que cometeram. É verdade. E ao fim de tantos anos, aposto que ele estava ali. Se fosse realmente ele, estar ali com um aperto do peito, a dizer, fui eu que estive a terrorizar este pessoal todo, Portugal inteiro, durante estes anos todos. José Guedes disse a uma jornalista do Sol que ia para Lisboa de boleia com colegas, com quem trabalhava em Alquerque, e que após cometer os crimes voltava sempre no último autocarro, que partia à 00:35. Ora, tal não é compatível com o horário que a polícia judiciária tem para o último crime. Uma prostituta garante que ouviu a vítima a gritar por volta de 1 da manhã. Porém, José Guedes ainda está preso porque falta desvendar a morte de Filipa Ferreira. Neste caso, os vestígios recolhidos na altura de nada servem, pois estão contaminados. No entanto, como ficou por apurar o envolvimento ou não do Sr. José Guedes no caso do homicídio, as autoridades optaram por mantê-lo em prisão preventiva, estando, portanto, o nome dele desassociado deste caso, o que confirma como não sendo o estripador de Lisboa. Então ele é suspeito de ser o homicídio de Filipa Ferreira, que era outro crime, mas não o das outras 3 prostitutas. Correto, basicamente ele mentiu de todos os outros, mas ainda existe aquela possibilidade de ser de Filipa Ferreira. Pois. O que, se ele fosse o estripador, seria muito estranho ele ter matado Filipa Ferreira, porque a Filipa Ferreira, o nome dela não começa por Maria. Sim, não encaixa no perfil. Não encaixa no perfil. Faz parte do MO dele. Exato. Existem comparações com um caso que aconteceu em Inglaterra, que é muito popular, e é o Jack o Estripador. Vocês sabem qual é? Sim. Quem não sabe quem ele é. Jack the Ripper. Até pessoas que não sabem do tipo de real crime sabem quem é o Jack the Ripper. Exato. Filipa sendo prova. Claro. Porque, se eu já ouvi falar dele, então... O Jack the Ripper é tão famoso porque, para além de ser um crime que foi real e que não fechou durante tantos anos, por ser tão perfeito, entre aspas, em relação a crimes, é perfeito porque nunca foi apanhado. Ele foi muito embutido na nossa cultura. Exato. Está em filmes, está em séries, está em livros, está em jogos. É verdade. Ele serve de inspiração para muita coisa hoje em dia. Eu lembro-me de um jogo que é o Assassin's Creed. Syndicate, yes! E ele está lá. Sim, é uma DLC.
Ele tem muitos jogos. Os crimes atribuídos ao Estripador de Lisboa foram comparados com o famoso Jack o Estripador, ou Jack the Ripper em inglês. Outro assassino em série não identificado e nunca preso que agiu num miserável distrito de Whitechapel, em Londres, em 1888. Também conhecido como o Estripador de Londres, o nome foi tirado de uma carta enviada à Agência Central de Notícias de Londres por alguém que se dizia o criminoso. Existe uma diferença aqui. Enquanto o Estripador de Lisboa nunca mandou nada aos mídia, foi os jornalistas que criaram um nome para ele e tem aquela confusão toda. O Londres não sabe se é realmente o criminoso ou não que mandou as cartas, mas pelos detalhes que ele dava parecia ser. E ele mandou as cartas a dizer como ninguém o ia apanhar e que para começar a chamar de Jack the Ripper e que ele fazia isto por um bem maior e tudo mais. Existe essa diferença. Eu lembro-me de ler sobre o caso. Há uma carta que é aquela cena, não se sabe se as cartas eram mesmo dele ou de alguém a fazer-se passar por ele, não é? Mas havia uma carta que ele dizia que levava sangue das vítimas porque queria escrever as cartas com o sangue delas, mas o sangue coagulava antes dele poder escrever. Exato, ele metia muitos detalhes que só mesmo a polícia sabia de como ele matou as vítimas. A única comparação que fizeram entre o de Lisboa e este de Londres é que ambos atacavam prostitutas ao meio da noite e retirava e ambos retiravam órgãos, porém o de Lisboa tirou mais órgãos do que o de Londres. O de Londres tinha certos órgãos que ele sempre tirava, que era um certo detalhe. É que o de Londres tirava o outro, não era? Eu acho que o de Lisboa inspirou-se no de Londres. É provável. É capaz. Ele se viu e ele... Só que como não sabia como o outro fez, lá foi um bocado às cegas para fazer o caso. Agora, vamos comentar o que é que acharam deste caso, as vossas teorias. Ok, que raio de filho é que atira o pai para a polícia? Assim. Aquele que quer ganhar dinheiro. A Casa dos Segredos não é um programa assim tão bom. Isso, olha, não vamos comentar entre detalhes de televisão, por favor, se não estamos aqui hoje. Mas esse é um bocado estranho. Tu não precisas assim num segredo tão chocante. Olha, o meu pai era o Estripador de Lisboa. Tipo, não. Faz como um que disse que tive casos com a irmã. Pronto, já aí. Isso não é pior. Nossa. Eu não sei o que é pior aí. Ui. Acho que é pior dizeres que o teu pai é um assassino em série. Exato, ainda por cima é que ele nem sequer na altura tinha entrado, ele fez isso para entrar. Exato. E acho que conseguiu entrar. Já agora, ele chegou a entrar? Eu acho que ele chegou a entrar. Eu lembro-me de algo assim. Eu lembro-me que não aparece nada, não consegui encontrar nada sobre isso, mas eu lembro-me de ver Casa dos Segredos nessa altura e de ele estar lá e dizer isso e ninguém acreditava e na Casa dos Segredos já a gente ficou o quê? Como assim? E depois houve muito drama nas revistas de ele fazer entrevistas e dizer eu já não falo com o meu pai, tivemos uma relação muito má, não sei o quê. Houve também, nessa altura, não sei se vocês recordam, um rumor a dizer que ele tinha sido solto, ou então nem sequer foi preso e voltou a atacar. O Estripador de Lisboa foi muito... Como é que é dizer? Foi um choque para Portugal. Porque sim, Portugal que era supostamente um país tão pacífico, não é? Que não acontece nada. Foi um choque de... tipo, alguém nunca foi preso e... podem apanhar alguém na rua, mas o emo dele era só mesmo, lá está, morenas, prostitutas, tinham toxicodependentes,
E Marias. E Marias. Engraçado, é sempre Marias. Mas é uma cena que provavelmente ele estava do tipo a tentar projetar uma pessoa que ele queria fazer mal nessas mulheres. Normalmente porque é assim. ele procurava uma descrição mesmo detalhada, que até ao nome. Mas normalmente Podia é assim. ser alguém. Normalmente é alguém que tem algum passado assim mais difícil, que uma pessoa que esteja dentro desse ai, eu vou faltar as palavras. Quer dizer que basicamente alguém que afetou essa pessoa, o assassino, e alguma coisa deu clique e ele foi matar. Porque normalmente é assim que, pelo que já pesquisei, já ouvi, assassinos em série normalmente atacam, têm este MO e normalmente atacam pessoas quando têm alguém que querem magoar, mas não podem, ou de algum fato, tipo, ou magoam apenas mais tarde, quando já praticaram com as vítimas. Sim. Que vão tendo por exemplo, o Ed Kemper, isto é um assassino em série americano, ele a mãe dele era muito abusiva com ele e ele tinha uma enorme raiva com a mãe e ele magoava raparigas que corriam na universidade porque a mãe dizia que ele não queria ter uma mulher como aquelas, então ele magoava, fez coisas horrendas com elas e depois mais tarde, agora aqui um trigger warning para vocês, ele depois mais tarde matou a mãe, cortou-lhe a cabeça e fez relações com a cabeça. Pois. Relações sexuais com a cabeça. Então, isto é um exemplo que pode acontecer. Normalmente é algo reprimido e eles transmitem para outros primeiro, antes de ir para o alvo principal. Exato. Este caso tem poucos detalhes, porque lá está. Este caso é algo, entre aspas, perfeito em relação ao assassino, porque não tem nada que consiga fazer conexão ao assassino. Não tem ADN, não tem impressões digitais. Sim, não encontraram muitas provas. Nada. E depois tinha aquele pacote que tinha a impressão da mão. Mas mesmo assim eles não têm certeza se é. Não têm? Eles não têm certeza se sim, é. Claro. Sim, não, e eu só estava a dizer, a única coisa que encontraram foi isso e não era uma prova concreta. E depois ele desapareceu e não se sabe. Não sabe se ele está vivo, se está morto, se ele foi para outro sítio e continua a matar, se ele parou de matar. Exato. E estamos aqui em 2020. Será que ele ainda está por aí? Nunca se vai saber, por enquanto, não. Se calhar ainda anda por aí e ninguém sabe de nada. Pode ser teu vizinho. É nosso vizinho, é nossa... Olha, fica sabendo que eu adorava ser vizinha de um serial killer. Tu já viste entrevistas aos vizinhos de serial killers? É sempre, era um homenzinho tão simpático, nunca achei que eu fosse fazer nada de mal a alguém. Do tipo, os vizinhos são as pessoas mais protegidas, eles não podem mexer com os vizinhos porque senão são encontrados. É verdade. Luísa, é melhor isto tratar, se faz favor. Obrigada. Olha, desculpa lá, eu preferia viver ao lado dele do que ser uma vítima dele. Exato. Vamos ser honestas. Vais dizer que preferias ser uma vítima do que morar ao lado dele? Não, preferia morar. Se pensarmos nessa situação, prefiro morar ao lado dele. Exato. Não, assim. Se calhar estava mais seguro. É aí que eu quero Tipo, chegar. Desculpa, eu estava a beber o chazinho. Entre estar a ser a vítima... Ela só deu 2 opções. É ser a vítima ou estar a morar ao lado dele. Eu prefiro ser vizinha. Mas entre de 2 ou 3, eu prefiro nem ser nenhuma das 2. Exato. Exato, eu também. Claro, não é? Mas é claro que não, que eu preferia viver assim longe. Mas se as minhas 2 opções fossem ou ser vítima ou morar ao lado dele, eu quero morar ao lado dele.
Seria interessante. Quando chegar a essa altura, Luísa, espero que consigas uma aula dele. Porquê é que me desejas mal? Eu não te desejo mal. Simplesmente aqui em Portugal é raro existir isso. Por isso é que eu não quero sair de Portugal. Tipo, pessoas têm sonho de viajar para os Estados Unidos. Eu quero os Estados Unidos o mais longe possível de mim. Só por causa dos assassinos, sério. Não, porque eles também são loucos. Calma. Pois. É melhor não falarmos mais da política. I don't know. É melhor não falar. Eu não estou a falar de política, eu estou a falar mesmo das pessoas. Sim, lá a sociedade é um bocado única. É. Coisa bonita de Mas se voltando ao caso, é melhor voltar ao caso. É melhor. Eu gostei entre aspas, mas adorei ler como polícias nos jornais, polícias e os médicos descreveram como algo chocante, que eles chegaram lá e ficaram realmente o que se está a passar aqui. Entendem? Que era algo realmente parecia sair de um filme de terror. Mas é uma cena que também deixa assim muito nas dúvidas, que na altura não só se ouvia isso, que tipo, a informação que tivemos foi o que foi disponibilizado na altura. Mas também temos de ter em conta que pode ter havido eles tiveram suspeitas de outras vítimas, casos parecidos, mas em casos não parecidos, que ele tem de ter começado em algum lado, e não vão dizer que o primeiro caso foi logo em que ele removeu os órgãos. Exato, sim, deve mas acontecer. Tu tens de ter algum tipo de ligação, não? Mas às vezes é essa a cena, é que não há propriamente ligação. Muitos casos descobre-se que antes da primeira vítima já havia outras, porque a forma de que trataram as vítimas eram diferentes. Porque a primeira vez é sempre onde eles descobrem o que gostam, estás a perceber? E então há sempre aquela cena, será que a primeira vítima foi mesmo a primeira vítima que nós conhecemos? Ou foi alguém que, por exemplo, ele matou num canto e fugiu? Exato. Essa cena, nunca vamos saber isso. Mas normalmente eles admitem quando é assim. Quando eles são apanhados, eles dizem... Pois, só que o problema é que nós não sabemos se apanhamos o verdadeiro. Eles não apanharam. Eles sabem que não apanharam. Exatamente. Então, até este crime, eles também ele não pode ser preso. Porque, legalmente, já passou o tempo de alguém ser preso por isso. Sim, mas eu acho que seria mais por aquela cena de dar conforto às famílias das vítimas. Sim. Que nem sequer sabiam que esse parente tinha sido vítima do assassino. Se calhar, exatamente, já viste alguém antes de 1992 ser encontrado morto, ou até mesmo desaparecido e não sabem onde é que ele está. E tudo, é que é sempre lixado isso para as famílias, de não saber se estão ligados ou não, de voltar, se o corpo é encontrado ou não, é sempre muito lixado esses casos. É uma situação complicada. Porque, infelizmente, eles já fecharam outra vez o caso, depois desta situação com os José Guedes, fecharam outra vez. E acho que não vou voltar a abrir até uma enorme prova maior, ou alguém mesmo chegar lá e admitir que fez. Exato. Sim, e para isso era preciso ter assim grandes provas que fez. Exato. O José Guedes deu uns diários, mas pelo que parece é algo realmente básico. Algo que tu conseguias ler num jornal. Olha, agora eu pergunto, ele tirou, o José Guedes chegou a escrever nos diários o que é que fazia com os órgãos que tirou, porque isso era logo uma pista enorme. Não sei, porque não disseram se tinha sido ele ou não. Não disseram pormenores, porque lá está, deve ser algo confidencial que não podiam transmitir.
Portugal. Infelizmente aqui nós não saber das coisas é mais difícil. Lá está, a polícia preocupa-se connosco. É uma diferença entre cá, em Portugal e a América. Em América eles contam tudo o que aconteceu, como aconteceu, até escrevem livros e tudo mais. Aqui não. Não te esqueças que há muitos polícias que vendem provas aos jornalistas. Aqui não, eles realmente têm tudo confidencial, qualquer coisa, uma coisinha de nada não pode sair ou pode estragar tudo depois quando forem em tribunal. E era assim que se devia fazer em todo o mundo, fosca-se. A única coisa que gostava que fizessem mais aqui é aumentarem o tempo de cadeia, porque acho que 25 anos não é grande coisa. Eu, para mim, não acho que seja muita coisa. Claro. A não ser que, por exemplo, no caso dele fossem 25 anos por cada vítima. Por cada vítima, exatamente. Já são 75 anos, não sai de lá vivo. Exatamente. Não 25 anos pelos 3. Se um familiar meu fosse morto e ele tivesse matado outros e só fosse só vai ser 25 anos, para mim eu não me sentia segura, não me sentia satisfeita de ver aquele homem só 25 anos preso. Por 25 anos eu ainda estou viva, só se lá se ele vem atrás de mim. Exato, é sempre aquela que pessoas que conheceram essa pessoa ficam sempre com medo. E outra coisa é isto da legalidade dos casos, que já não se pode ser preso porque o caso já passou, já não é legal para eles. Isso também é muito estúpido. Isso é muito estranho, não concordo, porque um caso não está, fosse já fechado, tem lógica, já fechou, já não dá para fazer. Mas este não está fechado, não há assassino. Então, casos assim não deviam ser prescritos. Tipo, o caso como esse em que matou várias gente ou mesmo matar uma pessoa, isso não devia ser um caso para prescrever. Agora, alguma cena do tipo, imagina, roubou uma loja, do tipo, 15 anos, prescreveu. Exato. Mas agora, do tipo, matar uma pessoa não é a mesma coisa. É um ser humano, é uma vida. Uma loja é uma loja, é um objeto. Tipo, pode ser... Exatamente, devia ser dado tempos diferentes a diferentes calibres de crime. Claro. Esta situação do FBI vir cá e depois logo embora. Também... Eu acho que foi mais do tipo deles a querer atirar as culpas para outro país, para não terem de investigar mais. Não me admirava nada que fosse. Mas eles nem sequer fecharam. Estão a imaginar? Pois? Eles não fecharam também lá. Lá não existe culpado. Está o caso nem aberto. E o engraçado é que era uma comunidade portuguesa também. New Bedford é muito conhecido por ser uma comunidade portuguesa com muitos E as vítimas eram americanos ou portugueses? Acho que eram portugueses, porque foi naquela cidade que aconteceu, então provavelmente eram portugueses, mas não se diz. Pois, mas é que a coisa, podiam estar à procura de um português numa comunidade portuguesa e podia ser um americano. Exatamente, pode ser. Exato. Não se sabe, lá está, não tem, não diz. Pois também não há muita informação sobre isto. Estes casos deixam-me um bocado chateada. Porque não há nada. Não há nada. O que é que se passou? O que aconteceu? Como assim desapareceste? Nunca se sabe nada. Principalmente aqui em Portugal. Principalmente nesta altura. Nunca se sabe nada. São casos destes que levam muito à criação de teorias de o que é que aconteceu, de tentarem perceber, e só que o facto de não estar resolvido deixa sempre aquela uma pessoa insegura de não sabemos quem é que foi. Exato. Tipo, nunca se sabe nada. Ok, chegou ali, matou, puf. Onde é que foste? Já imaginaste que realmente fosse alguém que era daquela área
Olha que não. Já é alguém daquela área, provavelmente assim, era assim que conseguiu saber o nome delas. Porque se fosse alguém de fora, eu não vou chegar lá e pedir, olha, qual é o teu nome mesmo? Não. É alguém que já andava, já era daquela área e se calhar conhecia as raparigas. Exato. Até porque duvido que elas simplesmente tenham um nome assim tão fácil. Exato. Porque a Maria Valentina, ela não dava o nome dela como Maria Valentina. Dizia, sou a Tina. Exato, elas têm outro nome. Exato. Né? E é uma forma também delas de terem alguma segurança. Sim, de se protegerem para si si mesmas também, porque não estão a dar um nome verdadeiro. De se proteger a si próprias. Lá, os homens malucos que andam por aí que podem fazer mal, elas simplesmente estão a tentar ganhar a vida. E não só os homens, imagina esposas ciumentas também, que deve haver por aí. Elas chegaram lá, olha, estou à procura não sei quem, e elas tipo, não é aqui, não é nesta zona, olha, talvez ali mais no sul. É, exatamente. Porque homens traem, mulheres traem, também pode ser outra mulher chegar ali, nunca se sabe. Claro. E lá está, também saber que elas são toxicodependentes e seropositivas. Uma coisa é ver a aparência, ok, és morena, baixa, magra, dá. O nome pode ter ouvido, mas saber esse detalhe de como elas estavam de saúde. Pode ser, ele podia ser algo próximo a elas, não é? Exato. Já conhecia as vítimas há muito tempo atrás, ou tinha uma... Ou já teve relações com elas. Sim, exato. Podia ser cliente. Ou pode conhecer a zona onde elas viviam, tipo... Porque sabes como é, as velhotas na janela sabem tudo de toda a gente. Vantagens de Portugal, não precisamos de pagar por câmaras. Não, nós temos o nosso próprio serviço de segurança, de espionagem. De graça. E é chegar lá e gritar pelo nome da senhora e perguntarem, viu alguma coisa aqui estranha? As senhoras sabem logo. O quem, o quê, quando, onde, porquê. Não é? Prontos. Acho que melhor fechar aqui o episódio, não acham? Exato. Já vai a 1 hora. Já estamos a estender muito. Não digas isso porque eu vou cortar muito daqui. Mas pronto, já estamos a estender muito o episódio. O caso... Não há muito o que comentar, já que nem mesmo ele é muito assim profundo, só mesmo, como é que quer dizer, muito gráfico. Pelo que fizeram estas 3 jovens. Exato. E o facto de que alguém possa confessar de um crime para ganhar fama. Ai, há pessoas para tudo, não é? Só para entrar num programa que se calhar nem sequer ganhou. Por acaso não ganhou, acho eu. A maneira de fazer... Acho que ele foi logo... Se ele disse isso logo no programa, ele deve ter sido retirado. Porque, não sei, acho que não queria estar a viver numa casa 24 horas com o filho de um assassino. Se isso for verdade. Mas a cena, a Casa dos Segredos não é uma coisa que tu, tipo, tens o segredo que os outros têm de descobrir? Sim. Então isso seria o segredo perfeito, porque é que ele foi logo dizer logo no início? Era tipo... Por exemplo, eu tenho um segredo de, por exemplo, roubei um banco. Eu não vou estar a dizer que roubei um banco. Vou estar tipo... Emprestas dinheiro, então? É mentira, Luísa, eu sou pobre. Mas não vou estar aí a dizer que fiz tal crime, porque posso ir presa. Claro. Então é do tipo, eles tentar ao máximo sobreviver até o final. Exato.
Bem que atualmente isto está mais do tipo, vou dizer o crime para ganhar, vou dizer tal segredo para ganhar muita fama e o pessoal querer que eu fique. Televisão portuguesa. Vamos terminar. Não é só portuguesa, querida. Infelizmente não é só portuguesa. O ser humano gosta deste tipo de dramas. É verdade. Vamos terminar cada vez mais dá-se mais valor à fama quando não, a fama muitas vezes é mais má do que bom. Isso é verdade. Então vamos terminar por aqui. Espero que todos tenham gostado de ouvir sobre este caso. E vemo-nos até à próxima quinta. E vivam muito chazinho. Muito chazinho, sim.